Em tempos de competição cada vez mais acirrada dentro das empresas, a meta de muitos profissionais não é mais apenas se tornar uma peça importante, e sim um líder. A função de um líder é apresentar soluções, inspirar os outros funcionários e ser uma referência dentro do ambiente de trabalho. E pensando nesse perfil, algumas empresas estão criando treinamentos específicos e planos de carreira voltados para o desenvolvimento de líderes dentro de casa. Caroline tem só 21 anos, mas fala com a maturidade de quem sabe o que quer da vida. Eu acho que a meta, ela é nada mais do que você transformar a sua ambição em planos. E eu acho que para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa se planejar a médio, curto e longo prazo. E foi planejando que ela se decidiu. Quer ser uma líder no futuro da empresa. Caroline trabalha na P&G, uma das maiores multinacionais em bens de consumo do mundo, e que há vários anos criou um plano de carreira sem prazo de validade. Aqui, o funcionário que entra já sabe que para evoluir é preciso somente um requisito: conquistar por mérito próprio. Você é um estagiário e você tem algumas dúvidas ou você quer trabalhar determinadas habilidades, você pode ter um mentor nessa área específica para te ajudar a direcionar. Mandar, exigir, cobrar com autoridade? Não. Ser líder é outra coisa. Aqui a gente tenta diferenciar você ser chefe de você ser líder. O líder é aquela pessoa que vai te motivar, vai motivar o seu time e vai sempre buscar o algo a mais. Versus aquela coisa de ter um chefe, tem alguém que me manda fazer as coisas. Então assim, você tem que ser chefe, mas o líder tem aquele fator inspiracional muito maior do que qualquer outra coisa. Ser líder é também se espelhar nos mais velhos. Aquele que hoje lidera, um dia aprendeu com o próprio chefe, desenvolveu habilidades e agora é capaz de comandar uma equipe inteira com toda a segurança e motivação de um bom líder. Os gestos mostram tudo: motivada, apaixonada pelo que faz e líder. Isabela começou estagiando na P&G. 7 anos depois, comanda uma das áreas de marketing. Um bom líder, ele tem muito clara qual que é a visão para onde ele quer levar o seu negócio e as suas pessoas. E por outro lado, ele sabe trabalhar individualmente com cada pessoa do seu grupo e fazer com que elas estejam na sua performance máxima para entregar naquela visão, respeitando os pontos individuais de cada um. Agora, Caroline, o futuro promissor só depende de você. Como é que você se imagina daqui a 20 anos? Dando essa mesma entrevista na função de líder. É um bom plano. E para falar sobre como se tornar um bom líder, a gente recebe a presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Sofia Esteves. Boa noite. Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Conta Corrente. Sofia, vamos começar falando do seguinte, uma dúvida. Um líder nasce líder ou ele desenvolve as características e as habilidades de liderança ao longo da carreira? Não, ele tem toda a condição, todo ser humano tem a condição de desenvolver as habilidades de liderança. Para isso, precisa ser uma pessoa que gosta de aprender e se desenvolver sempre. Se não é uma característica que você gosta o tempo inteiro e observando o teu ambiente, vai ser mais difícil para você desenvolver essas características. Mas se você quer, é totalmente possível desenvolver. Como você define, então, um bom líder? Que características ele tem que ter? Olha, Doni, a primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, a gente também tem que desmistificar a questão de que tem uma única fórmula para um líder de sucesso. Não, o líder, ele tem que primeiro ter um grande autoconhecimento e saber aonde são os seus pontos fortes, aonde são os seus pontos fracos, aonde ele precisa investir tempo no desenvolvimento dele, porque se ele não souber fazer isso com ele próprio, ele não vai saber fazer com a equipe. E tem estilos diferentes de liderança para equipes diferentes. Então, é importante, até a matéria comentou isso, de ele poder entender a necessidade do seu time, fazer os combinados. Eu acho que o que não pode faltar num líder é essa condição de ele poder entender e trabalhar com a necessidade do time que ele tem abaixo dele. Pois é, e quais são as habilidades, então, que a gente pode dizer que, considerados todos esses perfis diferentes de liderança, estão presentes de forma única, sempre num líder? São fundamentais. Exato. E não pode faltar em nenhum deles. Primeiro, saber ouvir a equipe. Eu acho que é fundamental você saber falar as coisas que precisa falar, ter transparência. A comunicação talvez seja o maior problema da liderança. Como é que eu consigo fazer para cada interlocutor diferente
passar a mensagem que eu preciso passar, a estratégia da organização, qual é o caminho a ser seguido. Então, a comunicação, a humildade, uma coisa que não pode faltar é saber dar os méritos às pessoas, às vezes a ideia que alguém trouxe, valorizar essa ideia, levar para cima, saber desenvolver as pessoas naquilo que também elas precisam, saber dar um feedback, um bom feedback para a pessoa poder orientar também a sua própria carreira. Isso é comum em todos os líderes. Chefe, gerente e líder. Qual é a diferença entre esses três papéis? Olha, o chefe e o gerente, na realidade, né, tinha até aquele ditado antigo, né? O chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que isso está ultrapassado, né? Tem muitas empresas que ainda utilizam a nomenclatura de chefe e de gerente para aquelas pessoas que vão controlar, que vão organizar, planejar o trabalho, né? As pessoas falam muito que assim, um gestor é aquele que controla, um líder é aquele que sabe inspirar, que sabe motivar, que sabe realmente criar um time junto com ele, fechado com ele, para um objetivo comum de todos eles. Sofia, a gente já continua essa conversa. Assumir um cargo de liderança é um dos desejos de muita gente por aí. Mas nem sempre é fácil atingir esse objetivo. É preciso se preparar e desenvolver algumas competências. Se você não tem ideia de por onde começar, a Sofia preparou algumas dicas para quem quer chegar lá. Olha só. Em primeiro lugar, procure se comunicar de forma clara e contagiante. Transmita essa postura confiante para os seus colegas de trabalho. Um líder precisa servir como inspiração para outros funcionários. Próximo passo, seja proativo. Se algum processo do trabalho não está dando certo, pense em soluções viáveis antes de falar com seu gestor. E se for possível, peça para assumir a liderança desse projeto. Não se esqueça, conte sempre com seus colegas. Um dos pontos fortes de um líder é valorizar o espírito de equipe. E, é claro, compartilhe os sucessos com as pessoas que te ajudaram nessa empreitada. Tenha em mente uma visão do negócio como um todo e não apenas um conhecimento voltado só para a área técnica. E, por último, não tenha resistência à mudança. Ser flexível é um princípio fundamental para quem deseja ser líder. Sofia, nas suas palavras, qual é o primeiro passo para quem quer se tornar um líder? Qual é o primeiro cuidado que ele tem que ter? Olha, a observação. Observar, poder ter exemplos de lideranças que ele admira, que ele percebe que tem mais a ver com o estilo dele. Mimetizar outros líderes. Isso mesmo. Acho que é muito importante ele poder enxergar e poder ter alguns espelhos, alguns exemplos a seguir. Eu acho que é muito importante. E o que ele puder fazer de projetos sociais, desenvolve liderança. Esportes coletivos, acho que eu já comentei aqui uma vez, desenvolve liderança. E o que ele puder fazer de cursos para que desenvolva essas habilidades também sempre vai ser muito bom para ele. Agora, para quem não tem as características de um líder, ou não se imagina como um líder, ou não tem o desejo de liderar uma grande equipe, como fica a carreira dessa pessoa? Tem como subir hierarquicamente mesmo sem ser um líder? Tem sim, Doni. A gente às vezes diz que as empresas acabam promovendo ótimos técnicos e perdem um bom técnico e não ganham um bom líder, né? Hoje se tem, nas empresas hoje se tem espaço para todo mundo. Então, é chamado no mercado de carreira em Y. Carreira em Y significa aquele profissional que vai ser um especialista, vai se desenvolver cada vez mais, conhecer profundamente aquilo que ele domina de conhecimento e ele não precisa ter, ele pode ser um pesquisador, ele pode ser um analista e ele pode ganhar tão bem ou mais até do que às vezes um líder que tenha equipe abaixo. Seguindo uma carreira mais técnica, digamos assim. Mais técnica, mas é importante ele ter essa clareza do que ele quer para a carreira dele, se isso é importante para ele. O que ele não pode querer é ir contra a natureza dele e ser líder só porque os outros são. Isso não vai dar certo. E do ponto de vista das empresas, como elas identificam dentro do seu quadro de funcionários, eventualmente dos jovens funcionários, os futuros líderes da companhia? Olha, as empresas têm uma série de ferramentas de que nós chamamos no mercado de assessment, que são avaliações que são feitas tanto no dia a dia, na prática, na observação, olhando os resultados que ele dá, olhando pesquisas de satisfação da equipe dele, de engajamento da equipe dele, como instrumentos comportamentais, inventários comportamentais, entrevistas que são realizadas para mapear o potencial de liderança desses profissionais. E eles estão de olho nesses jovens? O tempo inteiro. Por exemplo, o programa de trainee é uma boa
entrada, um lugar onde são semeados futuros líderes das companhias? Sem dúvida. No passado, o programa de trainee era apenas para jovens que queriam seguir carreira de liderança. Hoje não mais. Hoje já tem programas de trainee para especialistas. Mas boa parte dos programas de trainees desenvolvem tanto para uma coisa como para outra, mas sempre vão estar de olho no potencial de liderança, que não é fácil. Não é simples ser um bom líder. Não mesmo. Obrigado, Sofia. Estamos de volta com Conta Corrente. Quando se fala em oportunidades e desenvolvimento social, um lugar no mundo é referência, a Noruega. Em 2013, o país foi eleito o mais próspero do planeta pelo 5º ano seguido. E o detalhe é que a Noruega está atraindo um número cada vez maior de trabalhadores que vão atrás justamente de qualidade de vida. É o que a gente vê na reportagem do enviado especial da Globo News a Oslo, Rafael Câmara. Mesmo com temperaturas que podem chegar facilmente a 30 graus negativos e uma das maiores cargas tributárias do mundo, a Noruega se orgulha de ser o país com a melhor qualidade de vida do planeta, título dado pela ONU. Com uma média salarial em torno de R$10 mil por mês e uma taxa de desemprego de apenas 3%, o mercado de trabalho está cada vez mais aquecido. E isso faz com que esse país nórdico seja uma opção para muitos imigrantes. A Noruega ainda tem a economia atrelada à pesca, mas é a extração de petróleo que move o país. Por isso, uma demanda tão grande por engenheiros, mesmo com salários atrativos que podem chegar a R$30 mil por mês. Faltam profissionais qualificados para preencher as quase 6 mil vagas abertas todos os anos. E foi atrás de uma dessas vagas que Eduardo deixou há 2 anos a vida que tinha no Brasil. O salário é maior, o imposto é muito maior. Então, é uma coisa que você tem que balancear. O custo de vida aqui é muito alto. O que me sobra de dinheiro no final do mês talvez seja a mesma coisa, um pouco mais do que no Brasil, mas a qualidade de vida que eu tenho aqui é muito superior. Isso não tem o que se discutir. Hoje ele trabalha em uma empresa de exploração de petróleo submarina, uma área que cresceu muito nos últimos 10 anos. Hoje, 25% do PIB da Noruega vem da exploração do petróleo e grande parte do dinheiro arrecadado vai direto para o que eles chamam de Fundo Soberano de Petróleo do país. Nós passamos por uma crise econômica na década de 80 na Noruega e a medida política era poupar dinheiro. No decorrer da década de 90, a receita da exploração de petróleo começou a ajudar o país e com isso nós decidimos pegar esse lucro e criar um fundo. Eu acho que a gente aprendeu com a crise regras para encargos e impostos e só isso já foi uma razão importante para administrarmos a situação. Sofia, é uma oportunidade muito interessante para engenheiros, né? Poder morar, trabalhar na Noruega, ter um alto salário. Com certeza. Para quem quer trabalhar fora, seja na Noruega ou em qualquer outro país, quais são os principais aspectos a serem considerados antes de ir direto e tomar essa decisão? Primeiro, uma que até a matéria mostrou a capacidade de adaptação ao país. Por exemplo, um país que neva muito, tal, isso tem a ver com o teu estilo de físico mesmo, né? Se é alguma coisa que você se adapta bem. Eu acho que tem uma outra coisa de entender o que você está buscando para a tua carreira. E fazer por fazer, e viajar por viajar, acho que não tem sentido, mas o que aquilo vai agregar para você? É um país que você fala o idioma, isso vai te ajudar bastante. Precisa entender se é um país que também tem a questão de visto de trabalho, né? Não são todos os países que são muito simples de conseguir visto de trabalho. Agora, com certeza, vai te desenvolver não só valorizar o teu currículo por ter tido uma experiência internacional, mas como vai te desenvolver muito em aspectos de você estar fora do teu ambiente, ter que viver outras culturas. Isso sempre é muito rico para o crescimento pessoal e profissional. Do ponto de vista financeiro, você falava comigo que não adianta só olhar o salário maior, né? Tem que olhar, como o rapaz mesmo falou, o custo de vida do país. A Noruega é um dos custos de vida mais altos. Com certeza pode sobrar um pouco de dinheiro? Imagino que sim, de acordo com o tipo de vida que você vai levar. Mas a qualidade de vida, a segurança que se tem lá, para quem busca isso, é excelente. Então tem que olhar o todo, e se você já é casado, tem filhos, se a educação e tudo para os seus filhos também vai ser aquilo que você quer dar. Então, sempre vale a pena se você tiver foco nisso. Quem tem vontade de trabalhar fora, onde encontrar as vagas, as oportunidades?
Então, hoje tem uma série de empresas, se você é mais jovem, tem várias empresas de intercâmbio. Só levando que tem que tomar muito cuidado, que tem algumas que não são sérias. Então, de preferência, sempre pesquise muito para não cair nas mãos de alguém que vai pegar seu dinheiro e vai desaparecer, como acontece frequentemente. Então, empresas de intercâmbio, headhunters, consultorias de recursos humanos, todos os países têm, depende do nível que você está. Às vezes, até intercâmbio entre as escolas, pesquisadores, as próprias universidades, às vezes, sabem que oportunidades tem em outros países para mandar profissionais para lá. Em termos de pacotes de benefício, o que se oferece na Noruega, Estados Unidos, Europa, é parecido com o que acontece aqui no Brasil ou as diferenças são muito grandes? São muito grandes, Doni. Nos Estados Unidos, por exemplo, não chega a uma semana por ano de férias para quem está nos primeiros anos de emprego. Então, são diferentes. Aqui no Brasil, quando você vem como um executivo, você normalmente tem casa paga, empregado, escola de filhos. Não são em todos os países que se oferece tudo isso, até porque em alguns países a parte pública te oferece tudo isso, então a empresa não precisa oferecer. Então varia muito, tem que estudar o pacote inteiro. Tem que olhar, é verdade. E agora a Sofia vai responder uma pergunta que chegou pela Central de Atendimento ao Telespectador da Globo News. E só lembrando que você também pode mandar sua dúvida pelo blog do Conta Corrente, na página da Globo News na internet. A pergunta agora é do Fernando Viana Félix. Ele diz o seguinte: gostaria de saber como a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, entende o trabalho no esquema home office. Como é o home office? A CLT se debruça sobre isso? Tem diretrizes claras? Infelizmente não, Doni. Isso, inclusive, faz com que muitas empresas acabem não oferecendo home office por causa dos entraves trabalhistas. E no final de 2011, eles fizeram, sim, uma mudança no artigo 6 da CLT para ampliar e dar, sim, o direito, reconhecer o direito de trabalho em casa, do home office, como um direito trabalhista. É possível se estabelecer um vínculo trabalhista, mas não se tem clareza da regulamentação disso. Então, é um entrave. O que está norteando este trabalho é uma palavrinha simples chamada confiança, porque tem que ser dos dois lados. A empresa tem que confiar no profissional e o profissional também na empresa, porque você não tem muito controle de controlar a hora extra, se de fato a pessoa está trabalhando em casa ou não. Então, a confiança é que estabelece isso. E geralmente as empresas que adotam esse modelo no Brasil fazem como? São alguns dias apenas da semana em casa, todos os dias? Qual tem sido a prática? Tem algumas empresas multinacionais que mais nem escritório tem no país. As pessoas trabalham na sua casa e se encontram em alguns escritórios virtuais ou restaurantes ou salas, às vezes de hotéis. Então, tem vários, mas a maior parte das empresas, ela estabelece que o profissional pode ter 1 ou 2 dias em casa e isso hoje está muito você com o seu chefe de acordo com o número de reuniões que você tem, se você tem que estar em cliente ou não. Então, depende muito da área que você vai estar. Mas, normalmente, se estabelece o tempo que você pode ficar trabalhando na sua casa. Obrigado, Sofia. Nada. O Conta Corrente fica por aqui. Sofia, valeu pela presença. Prazer, Doni. E a você em casa, muito obrigado pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.